1943. O presidente Getúlio Vargas decreta a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. 1976. Uma lei do regime militar incentiva as empresas a adotarem um programa de alimentação dos trabalhadores, que dá origem ao Vale Refeição, ao Vale Cesta Básica e ao Vale Alimentação. 1985. No ano da redemocratização, surge o Vale Transporte, que obriga os empregadores a garantir o direito básico de ir e vir de seus funcionários. 2012. A presidenta Dilma Rousseff sanciona a lei do Vale Cultura, que incentiva o acesso de milhões de trabalhadores à diversão e ao lazer. Veja nesta edição como funciona e por que o Vale Cultura é uma das maiores conquistas dos trabalhadores brasileiros. Poucas medidas trabalhistas tramitaram tão rapidamente no Congresso quanto a lei do Vale Cultura. Com o empenho da ministra Marta Suplicy e da classe artística, o projeto foi aprovado na Câmara em novembro passado. Apenas um mês depois, o Vale Cultura passou no Senado e virou lei. Trata-se da Lei nº 12.761, de 27 de dezembro de 2012, que cria o Programa de Cultura do Trabalhador. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Por trás da legislação há uma conquista histórica. Pela primeira vez, o governo federal reconhece que é preciso não apenas defender, mas, sobretudo, viabilizar o direito do trabalhador à cultura. Quanto você acha que você gasta em cultura por mês? Acho que menos de R$100 eu gasto por mês. Pensando livro, evento de show, mesmo teatro, é bem caro. But here in Culture Center it's quite for free, so I come here to see pictures, something like this. So for free. But do you think culture in Brazil is expensive? Yeah, like watching, what is that, theater? Like this thing. Existe algum aparelho cultural próximo à sua casa? Você acha também que o acesso a teatro, show, eventos também dificulta muito? Eu moro perto do centro, então acho que eu estou relativamente beneficiada. Mas quem está no centro é beneficiado, quem mora na periferia está prejudicado, né? Aqui em São Paulo já é bem mais acessível, referente a a centros culturais, mas existem outros estados do Brasil que é bem mais difícil, assim, não tem tanta essa oportunidade que tem aqui em São Paulo, desses centros culturais que tem abertos ao público. De onde você é? São Luís do Maranhão. Lá sim, lá é um pouco complicado referente às instituições culturais, que tem poucas, como aqui em São Paulo tem bastante, mas lá é uma cidade bem cultural, mas referente às instituições culturais é bem pouco, teatro, centros culturais não tem muito lá. É muito caro, deveria ser um pouco mais barato, porque cultura é o que muda o coração do povo, tanto na periferia quanto nos bairros nobres de São Paulo, para a gente poder ter acesso, todo mundo ter acesso à cultura. Ai, sim, mano. O trabalho que a gente faz é assim, a gente treina, faz coreografia e apresenta às vezes na Paulista mesmo, coloca aquele tapete assim, tudo do nosso bolso, a gente pega, compra a bebida, água para beber, se alimenta lá e faz aquela arte para todo mundo assistir também, poder ter aquele acesso. Você ter novas culturas na sua cabeça e mano, abrir sua mente pra você poder treinar, tipo, criar um movimento novo, você meio que vê contorcionismo, um passe diferente, você vai lá, joga na sua dança e assim vai, mano, vai misturando tudo. E é bom sempre ver coisas novas. Soneca! Eu quero viver da dança e é muito difícil. O Vale Cultura é um benefício de R$50 mensais concedido aos trabalhadores que recebam até 5 salários mínimos por mês e já deverá estar em uso para aquisição de produtos culturais no segundo semestre de 2013. O Plano Nacional de Cultura tem entre suas metas beneficiar 12 milhões de trabalhadores pelo Vale Cultura, além do aumento de 60% no número de pessoas que frequentam museu, centro cultural, cinema, espetáculos de teatro, circo, dança e música. A partir do momento que a gente pode multiplicar, pluralizar a forma de ver as coisas, de se relacionar com elas, a gente também consegue passar por um processo de transformação maior.
E aí a arte, eu acho que ela vem com um papel bem importante porque ela nos ajuda a ver essas coisas por outras perspectivas. Os preços altos são um dos maiores obstáculos ao acesso à cultura. Segundo estudo realizado em 2010 pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 71% dos entrevistados acham o alto custo uma barreira e 55,9% acham o público frequentador elitista. A distância dos equipamentos culturais é outro obstáculo. Para 61,6% dos entrevistados, os equipamentos culturais são vistos como longe do lugar onde moram. Na opinião do governo federal e de parlamentares da base aliada, o Vale Cultura é o símbolo de uma gestão pautada pela inclusão social. Para Marta Suplicy, ele será o alimento da alma, e o brasileiro tem fome. A frequência de práticas culturais no país, segundo a mesma pesquisa do IPEA, é baixa para teatro, circo e shows de dança. 59,3% responderam que nunca vão e 25,6% raramente. 54% da população nunca vai ao cinema, outros 26% raramente. O número dos que nunca visitam museus e centros culturais também é alto. Apesar disso, tem-se 4,2% de pessoas que o fazem pelo menos uma vez por mês. A experiência cultural mais usual refere-se a práticas relacionadas ao audiovisual, especialmente a assistência à televisão ou DVD. Sob gestão do Ministério da Cultura, o Programa de Cultura do Trabalhador tem 3 objetivos: possibilitar o acesso e a fruição dos produtos e serviços culturais, estimular a visitação a estabelecimentos culturais e artísticos, e incentivar o acesso a eventos e espetáculos culturais e artísticos. A adesão ao programa não é obrigatória, mas as contrapartidas compensam. Se oferecerem o Vale Cultura a seus trabalhadores com vínculo empregatício, com prioridade para quem ganha até 5 salários mínimos, as empresas poderão deduzir as despesas do imposto de renda. A ministra da Cultura, Marta Suplicy, recebeu a equipe da TV Com TE para falar sobre o Vale Cultura. Olha, a primeira coisa no Vale Cultura é a regulamentação, que vai ser feita agora em fevereiro, no final de fevereiro. Aí nós vamos ter as portarias. Só em junho nós vamos ter isso pronto para o público. Quem que vai operar? São as operadoras as mesmas do ticket de alimentação. E elas vão credenciar a produção cultural do país. E quem que vai ter acesso? As pessoas que ganham até, o trabalhador que ganha até 5 salários mínimos, desde que a sua empresa faça adesão ao programa e ele queira aderir ao programa. Não é obrigatório para a empresa e nem para o funcionário. Agora, para a empresa é interessante, porque ela vai descontar do imposto dela, é um incentivo fiscal, na verdade, né? E ela pode colocar como custo operacional o que ela gastar de tempo funcionário lá trabalhando nisso, e ela pode colocar como salário, R$50 a mais por funcionário. Só que isso não é tributado. Então é interessante para a empresa também. Agora, para o trabalhador é uma maravilha, porque ele vai poder ter acesso a cinema, a teatro, a museu, a revista, a assinar um canal de televisão. Ele vai poder fazer o que ele quiser com esse dinheiro relacionado à cultura que tiver credenciado. A nós vai competir, fazer um trabalho grande de adesão das empresas. As estatais já estão conosco e estão até disputando quem vai primeiro, né? Acho que vai ser o Correia, que foi o primeiro que falou que estaria junto. Depois nós vamos estar conversando com os grandes empresários do país, para que também façam a sua adesão. E aí nós esperamos que as empresas privadas também façam a sua adesão, porque é diferente você ter um trabalhador que tem acesso a uma qualidade de vida melhor, que no fundo cultura significa isso. Agora, tratando-se de professor, é tudo que o professor deseja e que uma escola deve desejar para o seu professor. Que ele possa gastar pelo menos R$50 do seu salário agora, né, que não é do bolso, né, em um produto de cultura. E isso vai melhorar o nível de conhecimento do professor, vai possibilitar ele dar aulas melhores, ser uma pessoa com uma maior bagagem cultural e também vai dar um lazer, porque você ir no cinema é tudo de bom. Ministra, além de aumentar quantificamente o consumo de bens culturais, como que o Vale Cultura pode contribuir para estimular e disseminar a diversidade cultural do país? Olha, nós tivemos um encontro recentemente com os prefeitos do país, né? E eu falei com muita clareza para eles, principalmente
para os prefeitos que têm população pequena, 50 mil, 100 mil, menos de 50 mil, 100 mil habitantes. São cidades, muitas vezes, que não tem uma livraria. Por sorte, às vezes tem um cinema pequenininho que está fechando, né? Então eu disse que, e produção cultural pequena. Então eu estava colocando esses prefeitos que vai ser uma injeção de recurso na sociedade muito grande com o Vale Cultura, desde que a sociedade tenha o que oferecer para os prefeitos. Então pedi para eles fazerem um mapeamento da produção cultural da cidade, ajudarem os pequenos grupos a se fortalecerem para serem credenciados pelas operadoras, porque o Vale Cultura daquela cidade, do trabalhador daquela cidade, possa ser utilizado na cidade, senão ele vai sair para a cidade do vizinho, né? E o prefeito vai perder essa injeção na economia local. O Plano Nacional de Cultura ele tem duas metas muito interessantes, são a 26 e a 28. A 26 é 12 milhões de trabalhadores beneficiados pelo Vale Cultura, que hoje já se sabe, com os cálculos atualizados são 17 milhões. E também ele tem a outra meta, que é aumentar em 60% a frequência de visitas a museu, teatro, centros culturais, circo, dança, música. Como que o Vale Cultura vai ajudar a atingir esse índice, se ele vai, essa meta, e se ele vai estar alinhado a outras políticas públicas também? Vai ajudar muito, e não é nem vantagem, viu? Porque hoje, quando a gente fez o Sol de São Paulo, nós fizemos a pesquisa, 100% dos frequentadores nunca tinham ido no teatro. 89% nunca tinham ido no cinema. Então, nós atingirmos pessoas, não vai ser tão complicado. Agora, o que vai ser interessante é fazer a pessoa sair de casa, né? Porque a maioria das pessoas que ganham R$1.500, R$2.000, R$2.500, é difícil sair de casa para o lazer. Fala, está cansado, tal, pegar uma condução, 1h30 que já tem que pegar todo dia para o trabalho. Você gasta, você vai em qualquer cinema, é R$20 o cinema. Você compra uma pipoca, te explora mais do que às vezes o cinema, uma pipoca com um refrigerante. Aí você vai levar, ninguém vai sozinho no cinema. Pronto, já vai a condução, como é que faz? Então agora nós vamos ter que estimular as pessoas a saírem de casa, para ela ir no cinema, para ela entrar numa livraria sem medo. Ela vai poder comprar, porque inclusive se tiver um livro de R$50, R$70, ela vai poder comprar, porque ela pode acumular. Se tiver um show de R$150, ela vai poder guardar e ir no show. A porteira do Ministério, uma moça, falou assim para mim: eu gostei muito desse tal de Vale Cultura. E eu falei: mas se você gostou, o que você pretende usar, né? Ela falou assim: eu quero ir em teatro de rico. Eu falei: mas o que você vai fazer? O que você quer ver? Eu quero ver Raimunda, da Regina Duarte, que eu fui, mas custava R$70 e eu não podia entrar. Então, gente, nós não temos ideia do que o povo brasileiro vai querer fazer, porque assim, quando o Bolsa Família compraram no primeiro mês iogurte encher a geladeira, e depois o hábito foi mudando, as pessoas vão selecionar, né? E elas as produções vão competir. Você veja a fome de conhecimento que o povo brasileiro tem. Quando nós tivemos agora a exposição dos impressionistas pelo Banco do Brasil, quem diria que mesmo de madrugada ia ter fila de quarteirão em São Paulo e no Rio de Janeiro? Então, quando tem coisa boa de qualidade, as pessoas querem ir, né? Muita coisa hoje a gente tem, principalmente o Banco do Brasil faz muita coisa boa gratuita. E outros empreendimentos também. Mas tem muita coisa que não é gratuita, que as pessoas vão poder se beneficiar. A próxima pergunta, depois dessa que eu vou fazer agora, toca muito nesses índices, porque chama muita atenção, mas quando que você acha que quando o Ministério, né, estima que o Brasil conseguirá atingir essa meta de 17 milhões de trabalhadores no Vale Cultura, de aumento de 60% na visitação? Olha, o aumento de 60% é canja porque é zero hoje. A maioria, museu, baixíssimo. Então nós vamos aumentar 100% com a maior facilidade. Agora, eu não me iludo, porque eu acho que não é questão das pessoas quererem ir, que elas quererão, mas o incentivo fiscal, né? Você já fez o cálculo quanto é 17 milhões
indo de incentivo fiscal, vai dar mais de 7 bilhões de incentivo. Aí que é a nossa porque é uma abdicação de um posto bastante grande, né? Então, nós vamos trabalhar arduamente para isso. E depois, à medida que formos crescendo, nós vamos trabalhar mais e mais para que a gente consiga que todos os trabalhadores tenham acesso. O que o trabalhador brasileiro e a trabalhadora vão escolher para assistir, nós não sabemos. E o que o professor vai privilegiar, nós também não sabemos. E isso vai ser muito interessante, essa descoberta. Uma pesquisa do IPEA, de 2010, ela mostra que 71% dos entrevistados acreditam que o maior obstáculo ao acesso à cultura são os preços altos. 55,9% acham o público frequentador elitista. Uma parcela, a maioria, né, 50% acredita que os centros culturais são longe dos locais onde elas moram. Como mudar essa percepção? E como lidar com os preços altos? R$50 são suficientes? E se há uma perspectiva de aumentar esse valor gradualmente? Olha, o ticket de alimentação começou tão baixinho que a gente chamava de vale coxinha. Você está lembrado? Então, a gente começa como a gente consegue começar. R$50. E depois nós vamos aumentando o público, vamos aumentando o patamar. Esse ano, se a gente conseguir gastar 500 milhões, eu acho que nós começamos bem, que nós vamos ter de julho a dezembro, né? E nós já conseguimos no Ministério da Fazenda uma compreensão que nós vamos ter uma calha. Calha é quanto você tem para gastar naquele incentivo fiscal. Nós vamos ter uma calha só nossa do Vale Cultura, que é muito bom. E aí nós vamos aumentando o nosso patamar. E o importante vai ser que a gente comece e que aí nós tenhamos nos dissídios coletivos, nas negociações, a colocação do Vale Cultura. Ontem eu conversei com o pessoal da CUT, né? E a CUT vai sugerir a todos os seus filiados que coloquem na negociação coletiva o Vale Cultura. E eu acho que o Sindicato dos Professores também pode fazer isso com maior tranquilidade, porque se há uma categoria que é muito beneficiada com o Vale Cultura é o professor, não por todo o pessoal de educação, por todos os fatores que os outros são beneficiados e também porque eles trabalham com uma população na qual eles podem rapidamente incorporar saberes que eles poderão transmitir. Você gostaria de deixar mais algum recado para os trabalhadores da educação? Eu aguardo vocês no lançamento do Vale Cultura. A gente vai comemorar, cada um com seu cartãozinho, vamos todo mundo estrear, né, no mesmo dia. Aí a gente vai no cinema, no teatro, nas peças, vai em tudo.